Ela atravessava aquela rua todos os dias no mesmo horário, segurando o braço de uma senhora que mal conseguia dar 2 passos sozinha. Ninguém sabia o nome dela. Ninguém perguntou. Até que o filho milionário daquela idosa apareceu. E o que ele descobriu destruiu tudo o que ele achava que sabia sobre lealdade, amor e dignidade. O semáforo abriu e dezenas de pessoas começaram a atravessar a avenida movimentada daquele centro comercial como faziam todos os dias, apressadas, olhando para os celulares, desviando umas das outras sem trocar um único olhar. Era o ritmo normal daquela cidade grande onde ninguém tinha tempo para nada e ninguém olhava para ninguém. Mas no meio de toda aquela pressa, havia 2 figuras que caminhavam num ritmo completamente diferente. Uma jovem segurava com delicadeza o braço de uma senhora de cabelos brancos que andava devagar, com passos curtos e inseguros, como se cada passo exigisse toda a coragem que ela ainda tinha dentro de si. "Calma, Dona Hiroko", a jovem disse com um sorriso que parecia iluminar aquele pedaço cinzento da cidade. "A gente vai no seu tempo, não precisa ter pressa." A senhora olhou para ela com olhos cansados, mas cheios de gratidão. "Você é a única pessoa nessa cidade que caminha devagar por mim, minha filha." A jovem se chamava Isadora. Trabalhava numa pequena floricultura ali perto, a Flor do Campo, onde passava o dia inteiro cuidando de plantas, montando arranjos e atendendo clientes com aquele jeito doce que fazia qualquer pessoa se sentir especial. Ganhava pouco, mal dava para pagar o aluguel do apartamento pequeno que dividia com a mãe. Mas tinha algo que dinheiro nenhum comprava. Um coração que simplesmente não conseguia ignorar quem precisava de ajuda. Dona Hiroko era uma senhora japonesa que morava sozinha num apartamento no 3º andar de um prédio antigo a poucos quarteirões dali. Tinha as pernas frágeis, a visão já não era mais tão boa, e desde que o marido havia falecido anos atrás, o mundo havia ficado grande demais para ela. Seus dias eram todos iguais. Acordava cedo, tomava chá, olhava pela janela e esperava o tempo passar. A única coisa que ainda a fazia sair de casa era a ida à padaria do outro lado da avenida. Parecia pouca coisa para qualquer pessoa, mas para Dona Hiroko era uma travessia que exigia coragem. A avenida era larga, os carros não tinham paciência e o semáforo fechava rápido demais para alguém que andava devagar. Foi num dia qualquer que Isadora a viu pela primeira vez. A senhora estava parada na beira da calçada, olhando para a faixa de pedestres como se estivesse diante de um abismo. Pessoas passavam por ela sem olhar, sem perguntar, sem se importar. O semáforo abriu e fechou 3 vezes, e Dona Hiroko continuava ali, imóvel, com medo de dar o primeiro passo. Isadora largou tudo o que estava fazendo e foi até ela. "A senhora precisa atravessar? Eu ajudo." Dona Hiroko olhou para ela com surpresa. Fazia tanto tempo que um estranho não falava com ela que os olhos dela encheram de água na mesma hora. "Você faria isso por mim?" "Claro que sim", Isadora respondeu estendendo o braço. "Vamos juntas." Naquele dia, Isadora segurou o braço de Dona Hiroko e atravessou a avenida com ela, passo a passo, devagar, sem pressa, como se o mundo inteiro pudesse esperar. Os carros buzinaram. Algumas pessoas olharam com impaciência, mas Isadora não soltou o braço da senhora nem por um segundo. Quando chegaram do outro lado, Dona Hiroko segurou a mão de Isadora com força e disse com a voz embargada: "Faz muito tempo que ninguém me trata como gente." Aquela frase partiu o coração de Isadora em 1000 pedaços. A partir daquele dia, virou rotina. Todos os dias, no mesmo horário, Isadora saía da floricultura, caminhava até o prédio de Dona Hiroko, subia até o 3º andar, batia na porta e perguntava: "Pronta para a nossa caminhada?" E todos os dias, Dona Hiroko abria a porta com um sorriso que parecia rejuvenescer anos do seu rosto. Atravessavam juntas, iam até a padaria. Dona Hiroko comprava o pão dela, às vezes um doce, e voltavam no mesmo ritmo, devagar, conversando sobre coisas simples. O tempo, as flores, as receitas que a senhora fazia quando era mais nova, as histórias do marido dela, que havia sido um homem bom e trabalhador. Os comerciantes da região começaram a notar. O dono da banca de jornal, seu Geraldo, comentava com quem quisesse ouvir: "Olha aquilo ali,
Todo santo dia, aquela menina atravessa com a velhinha. Chuva ou sol, ela tá lá. Isso é coisa que não se vê mais. Dona Cleusa, que vendia café na esquina, também observava. Essa menina tem ouro no coração. Hoje em dia, filho abandona a mãe em asilo e essa aí, que nem é parente, cuida de uma senhora como se fosse da família. E era verdade. Isadora não era parente. Não tinha obrigação nenhuma. Não recebia nada em troca. Fazia aquilo simplesmente porque achava que era o certo a fazer. Mas o que ninguém naquela rua sabia era que a vida de Isadora não era tão simples quanto parecia. Por trás daquele sorriso doce, havia uma história que ela guardava às 7 chaves. A mãe de Isadora, Dona Madalena, era costureira. Trabalhava de casa fazendo ajustes e consertos para uma lavanderia do bairro. Ganhava pouco, vivia com dores nas costas e nas mãos, mas nunca reclamava. Havia criado Isadora sozinha depois que o pai da menina as abandonou quando Isadora ainda era pequena. Nunca mais tiveram notícias dele. A vida inteira de Isadora foi marcada por essa ausência. Cresceu sem entender por que o pai havia ido embora. Cresceu ouvindo a mãe chorar escondido à noite. Cresceu prometendo a si mesma que jamais seria indiferente à dor de outra pessoa, porque sabia o que era ser ignorada por quem deveria te proteger. Talvez fosse por isso que ela não conseguia passar por Dona Hiroko sem parar, porque via naquela senhora sozinha tudo o que ela mais temia: envelhecer sem ter ninguém. As semanas foram passando e a relação entre as duas foi se aprofundando. Dona Hiroko começou a esperar por Isadora como se esperasse pela própria filha. Preparava chá antes dela chegar. Guardava biscoitos. Arrumava o cabelo. "Você é a melhor parte do meu dia, Isadora", ela disse uma tarde, enquanto tomavam chá na cozinha pequena do apartamento. "Antes de você aparecer, eu passava dias sem falar com ninguém. Achava que o mundo tinha se esquecido de mim." Isadora segurou a mão da senhora. "O mundo pode até esquecer, Dona Hiroko, mas eu não vou esquecer." Dona Hiroko sorriu, mas havia uma sombra nos olhos dela. Uma tristeza antiga que Isadora percebia, mas não ousava perguntar. Parecia algo grande demais, doloroso demais. "Você tem filhos, Dona Hiroko?" Isadora perguntou uma vez, sem pensar. A senhora ficou em silêncio por um longo momento. Os olhos dela se encheram de água e ela desviou o olhar para a janela, como se estivesse procurando alguém lá fora. "Tenho", ela respondeu num sussurro. "Tenho um filho." "E onde ele está?" Dona Hiroko demorou para responder. Quando falou, a voz saiu tão baixa que Isadora precisou se aproximar para ouvir. "Longe, muito longe." E não por causa da distância. Isadora entendeu que não devia insistir. Havia dor demais naquela resposta. Então fez o que sabia fazer de melhor. Ficou em silêncio, segurou a mão da senhora e deixou que o silêncio dissesse o que as palavras não conseguiam. Mas a curiosidade ficou plantada. Quem era esse filho? Por que não estava ali? Por que uma senhora tão doce, tão frágil, tão necessitada de companhia, estava completamente sozinha? As respostas viriam. E quando viessem, Isadora descobriria que a história de Dona Hiroko era muito mais complexa e muito mais dolorosa do que ela jamais poderia imaginar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, num escritório no último andar de um edifício imponente, um homem olhava pela janela com o celular na mão. Na tela, havia uma ligação não atendida. O nome no visor dizia apenas "Mãe". Ele olhou para aquele nome por alguns segundos, respirou fundo e colocou o celular de volta no bolso sem atender. "Senhor Takeshi?" A assistente dele chamou da porta. "A reunião com os investidores começa em 10 minutos. Takeshi Nakamura ajustou o paletó e virou as costas para a janela. "Estou indo." Era um homem que havia construído um império do zero. Dono do grupo Nakamura, uma das maiores redes de importação e distribuição do país, com escritórios em várias capitais. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: apartamento de luxo, carros importados, viagens internacionais, o respeito de sócios poderosos. Mas havia uma coisa que todo o dinheiro do mundo não havia conseguido resolver: a relação com a mãe dele. "Takeshi, sua mãe ligou de novo." A assistente, Beatriz, disse com cuidado, sabendo que aquele era um assunto delicado. "É a terceira vez essa semana." "Eu sei", ele respondeu sem olhar para trás.
Depois eu retorno. Mas ele nunca retornava. Fazia semanas que não atendia. Fazia meses que não visitava. E fazia anos que a relação entre os dois havia se transformado num silêncio pesado que nenhum dos dois sabia como quebrar. A história entre Takeshi e Dona Hiroko tinha camadas que ninguém de fora conhecia. Havia mágoa. Havia orgulho. Havia palavras ditas no calor de uma discussão antiga que nunca foram retiradas e que continuavam ecoando como se tivessem sido ditas ontem. E enquanto ele construía seu império e ignorava as ligações da mãe, uma jovem desconhecida fazia o que ele deveria estar fazendo. Cuidava dela. O que Takeshi não sabia era que essa jovem estava prestes a entrar na vida dele de uma forma que ele jamais esperaria. E quando isso acontecesse, tudo o que ele achava que sabia sobre sucesso, família e amor seria virado completamente de cabeça para baixo, porque às vezes a pessoa que muda a sua vida não é quem você espera. Às vezes é uma estranha que atravessa a rua segurando o braço da sua mãe, fazendo o que você deveria ter feito o tempo todo. A rotina entre Isadora e Dona Hiroko se tornou tão natural que parecia que as duas já se conheciam há uma vida inteira. Todos os dias, sem exceção, Isadora saía da floricultura no mesmo horário, caminhava até o prédio antigo, subia as escadas até o terceiro andar e batia na porta com 2 batidas leves, sempre iguais. E todos os dias, Dona Hiroko já estava pronta. Cabelo arrumado, bolsa na mão, sorriso no rosto. Como se aquela caminhada curta até a padaria fosse o evento mais importante do dia dela. E na verdade era. Hoje eu fiz biscoitos de gengibre para você, Dona Hiroko disse numa tarde, estendendo um saquinho de papel cuidadosamente dobrado. A receita era da minha sogra. Nunca ensinei para ninguém. Isadora abriu o saquinho e sentiu o aroma doce que tomou conta da escadaria. Dona Hiroko, a senhora não precisava se dar esse trabalho. Trabalho? Minha filha, cozinhar para alguém que se importa comigo é a coisa mais leve que eu faço. O peso de verdade é cozinhar e não ter para quem servir. Isadora sentiu o peito apertar. Havia tanta solidão comprimida naquela frase que ela precisou respirar fundo para não deixar os olhos encherem de água ali mesmo. Desceram as escadas devagar, como sempre. No caminho, Dona Hiroko ia contando histórias do passado. Do marido que vendia peixes no mercado municipal e voltava para casa cheirando a mar. Das tardes em que ela costurava kimonos para as festas da comunidade. Da época em que a casa deles era cheia de gente, de risadas, de vida. E o seu filho? Isadora perguntou com cuidado, testando se a senhora estava pronta para falar sobre aquele assunto que sempre ficava no ar. Dona Hiroko parou de andar no meio da calçada. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo se abria ou não uma porta que havia trancado há muito tempo. Takeshi. Ela disse o nome devagar, como se cada letra doesse. Meu Takeshi. Isadora não disse nada. Apenas esperou. Ele era o menino mais carinhoso que você pode imaginar. Dona Hiroko começou, retomando os passos lentos. Quando era pequeno, me seguia para todo lado. Me ajudava a dobrar as roupas, sentava do meu lado enquanto eu cozinhava, me pedia para contar histórias antes de dormir. Eu olhava para ele e pensava, esse menino vai ser um homem bom. E o que aconteceu? Dona Hiroko suspirou tão fundo que parecia que o ar inteiro da cidade não era suficiente para o tamanho daquele suspiro. A vida aconteceu, minha filha. A vida e o dinheiro. Ela contou que Takeshi havia sido um jovem brilhante. Estudava com dedicação, trabalhava desde cedo, tinha a ambição de crescer e dar uma vida melhor para os pais. Quando o pai faleceu, Takeshi assumiu a responsabilidade da família e jurou que nunca deixaria a mãe passar necessidade. E ele cumpriu? Isadora perguntou. Com dinheiro, sim. Dona Hiroko respondeu com um sorriso amargo. Com dinheiro, ele cumpriu tudo. Paga meu aluguel, paga minhas contas, manda depósito todo mês na minha conta. Nunca me faltou nada material. Mas faz muito tempo que ele não vem me ver. Faz muito tempo que ele não atende quando eu ligo. Faz muito tempo que eu não escuto a voz do meu filho me chamando de mãe. A voz de Dona Hiroko quebrou na última palavra. Uma lágrima desceu pelo rosto enrugado e ela a limpou rápido, como se tivesse vergonha de chorar na rua. Isadora parou, se virou para a senhora e segurou as 2 mãos dela com firmeza.
A senhora não precisa esconder isso de mim. Dona Hiroko olhou nos olhos de Isadora e por um momento pareceu ver naquela jovem toda a ternura que sentia falta no próprio filho. Nós brigamos, Isadora. Uma briga terrível. Eu disse coisas que não devia. Ele disse coisas que me cortaram por dentro. E depois disso, o silêncio tomou conta. Um silêncio que foi crescendo, crescendo, até virar um muro que nenhum de nós dois consegue derrubar. Sobre o que foi a briga? Dona Hiroko hesitou. Sobre a esposa dele, sobre as escolhas dele, sobre o tipo de homem que ele estava se tornando. Eu vi meu filho se transformar em alguém que eu não reconhecia mais. Alguém que media o valor das pessoas pelo tamanho da conta bancária. Alguém que tinha vergonha de dizer que a mãe morava num apartamento simples num bairro popular. Isadora sentiu uma onda de indignação subir pelo peito, mas se conteve. Não era hora de julgar, era hora de ouvir. Quando eu falei isso para ele, que ele estava mudando para pior, ele ficou furioso. Dona Hiroko continuou. Me disse que eu não entendia nada do mundo dele, que eu era antiquada, que ele estava construindo algo grande e que eu deveria ter orgulho em vez de criticar. E a senhora respondeu o quê? Respondi que preferia ter um filho pobre que me visitasse do que um filho rico que me esquecesse. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer palavra. Isadora sentiu os olhos arderem. Aquela frase carregava uma verdade tão brutal, tão crua, que era impossível ouvir sem sentir o impacto. Depois desse dia, ele se afastou de vez. Dona Hiroko disse, retomando a caminhada. Mandou a assistente dele resolver tudo por telefone. Aluguel, contas, supermercado. Tudo pago, tudo organizado, tudo perfeito. Menos a única coisa que eu precisava de verdade. A presença dele. Dona Hiroko apenas confirmou com a cabeça, porque a voz já não saía mais. Chegaram à padaria em silêncio. Isadora ajudou a senhora a escolher o pão, pagou o café das duas com o pouco que tinha no bolso e sentaram num banco na calçada, lado a lado, olhando o movimento da rua. Sabe o que mais me dói? Dona Hiroko disse depois de um longo silêncio. Não é a saudade, não é a solidão. O que mais me dói é saber que eu estou ficando velha e que posso ir embora desse mundo qualquer dia sem que meu filho saiba que eu nunca deixei de amar ele. Nem por um segundo. Isadora não conseguiu segurar. As lágrimas desceram quentes e ela as deixou cair sem vergonha. Ali, naquele banco de calçada, duas mulheres de gerações diferentes choravam juntas por dores que, no fundo, tinham a mesma raiz: o abandono. Dona Hiroko, Isadora disse, limpando o rosto com as costas da mão. Eu não sei como, mas eu vou ajudar a senhora a resolver isso. A senhora balançou a cabeça. Isso não tem solução, minha filha. Eu já tentei. Já liguei tantas vezes que perdi a conta. Ele não atende. Então a gente encontra outro caminho. Sempre tem outro caminho. Dona Hiroko segurou a mão de Isadora e apertou com toda a força que seus dedos frágeis permitiam. Você me lembra de como ele era quando criança. Essa bondade que você tem, ele tinha igual. Antes do mundo ensinar ele a trocar o coração por um cartão de crédito. Voltaram para o apartamento em silêncio. Isadora ajudou Dona Hiroko a subir os 3 andares, deixou a senhora acomodada na poltrona da sala e prometeu voltar no dia seguinte, como sempre. Mas quando saiu daquele prédio, Isadora não voltou para a floricultura. Sentou num banco de praça ali perto e ficou pensando por um longo tempo. Pensou na mãe dela, Dona Madalena, costurando até tarde da noite para pagar as contas. Pensou no pai que foi embora e nunca voltou. Pensou em como a vida tinha uma ironia cruel. Ela, que cresceu sem pai, agora cuidava de uma mãe que o filho havia abandonado. Eu não vou deixar isso assim, ela murmurou para si mesma. Essa senhora merece mais. Na floricultura, a patroa de Isadora, Dona Teresa, já havia notado as saídas diárias da funcionária. Era uma mulher prática, de poucas palavras, que administrava o negócio com mão firme, mas coração aberto. Isadora, você está saindo todo dia no mesmo horário, Dona Teresa disse quando Isadora voltou. Eu não me importo porque você compensa depois, mas estou curiosa. O que está acontecendo? Isadora contou tudo. Sobre Dona Hiroko, sobre a travessia, sobre a solidão da senhora, sobre o filho que não aparecia.
Dona Teresa ouviu em silêncio, com os braços cruzados e os olhos atentos. E agora você quer dar um jeito de reconectar os dois? Dona Teresa perguntou. Quero, mas nem sei por onde começar. Nem sei o sobrenome completo dele. Nakamura. Uma voz disse atrás delas. As duas se viraram. Era seu Geraldo, o dono da banca de jornal, que havia entrado na floricultura para comprar um arranjo para a esposa. Desculpa, não queria me meter, mas ouvi vocês falando sobre a dona Hiroko. Eu conheço ela há anos. O filho dela se chama Takeshi Nakamura. É um empresário grande. Vez ou outra sai nos jornais de negócios. Isadora sentiu o coração acelerar. O senhor sabe onde encontrar ele? Encontrar pessoalmente não, mas o grupo Nakamura tem escritório naquela região dos edifícios comerciais do centro. Todo mundo conhece. É uma empresa enorme. Isadora olhou para a Dona Teresa, que entendeu o olhar na mesma hora. Nem pense nisso, Dona Teresa disse com firmeza. Você vai chegar no escritório de um milionário e fazer o quê? Pedir para ele visitar a mãe? Ele vai mandar o segurança te tirar de lá antes de você abrir a boca. Talvez, Isadora respondeu. Mas e se eu não tentar? Dona Hiroko vai continuar sozinha, esperando um telefonema que nunca vem. E eu vou continuar fingindo que está tudo bem. Dona Teresa suspirou. Você é teimosa igual sua mãe. É o melhor elogio que alguém pode me dar. Naquela noite, Isadora voltou para casa e encontrou Dona Madalena na mesa da cozinha, costurando uma saia com as mãos cansadas. A máquina de costura estava quebrada há semanas, e ela fazia tudo à mão, ponto por ponto, com uma paciência que só quem conhece a necessidade de verdade consegue ter. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Dona Madalena olhou por cima dos óculos. Pelo seu tom, é coisa séria. Isadora sentou na frente da mãe e contou tudo. Sobre Dona Hiroko, sobre Takeshi, sobre o plano de ir até o escritório dele. Dona Madalena ouviu sem interromper, coisa que fazia raramente. Filha, eu entendo o que você quer fazer, e eu tenho orgulho de quem você é. Mas presta atenção numa coisa. Gente rica vive num mundo diferente. Eles não veem pessoas como a gente. Para eles, a gente é invisível. A Dona Hiroko é mãe dele, mãe. Não é uma estranha. Eu sei. Mas se ele não enxerga a própria mãe, o que te faz pensar que vai enxergar você? A pergunta ficou no ar como uma nuvem pesada. Isadora não tinha resposta. Mas tinha algo mais forte que uma resposta. Tinha convicção. Eu não preciso que ele me enxergue, Isadora disse com firmeza. Eu preciso que ele enxergue a mãe dele. Nem que eu tenha que ser o espelho que coloque isso na frente dos olhos dele. Dona Madalena parou de costurar. Olhou para a filha por um longo momento, com aquele olhar de mãe que mistura medo, orgulho e uma vontade absurda de proteger. Você é a coisa mais bonita que eu já fiz nessa vida, Isadora. As duas se abraçaram ali, na cozinha pequena, com a luz fraca da lâmpada e o som distante do trânsito lá fora. E naquele abraço havia tudo o que Dona Hiroko desejava ter com Takeshi. Proximidade, calor, presença. Isadora decidiu que iria ao escritório do grupo Nakamura. Não sabia quando, não sabia como, mas iria. Porque se havia algo que a vida inteira dela havia ensinado, era que as pessoas mais improváveis são capazes das coisas mais extraordinárias. E ela estava prestes a provar isso. O que Isadora não imaginava era que Takeshi Nakamura já estava muito mais perto do que ela pensava. Porque naquela mesma semana, algo aconteceria naquela avenida movimentada que colocaria os três, Isadora, Dona Hiroko e Takeshi, numa rota de colisão que nenhum deles poderia evitar. E quando essa colisão acontecesse, segredos que estavam enterrados há anos viriam à tona com uma força devastadora. Porque a verdade sobre por que Takeshi se afastou da mãe era muito mais profunda do que uma simples briga. E a verdade sobre quem Isadora realmente era ia mudar absolutamente tudo. Isadora passou dias pensando em como chegaria até Takeshi Nakamura. Não tinha contato, não tinha influência, não tinha sequer uma roupa adequada para entrar num edifício empresarial daquele porte. Tudo o que tinha era uma convicção inabalável de que Dona Hiroko merecia mais do que solidão e silêncio. Você vai mesmo fazer isso? Dona Teresa perguntou na floricultura, enquanto Isadora preparava os arranjos da manhã. Chegar lá sem compromisso, sem conhecer ninguém?
E pedir para falar com o dono de uma das maiores empresas da cidade? Vou, Isadora respondeu sem hesitar. A senhora já viu o olhar da dona Hiroko quando fala do filho? É o olhar de alguém que está morrendo por dentro, dona Teresa. De pouco em pouco, todo dia, um pedaço de cada vez. Dona Teresa ficou em silêncio por um momento. Conhecia Isadora há tempo suficiente para saber que quando aquela menina colocava algo na cabeça, não havia força no mundo capaz de tirar. Pelo menos leva um arranjo de flores, Dona Teresa disse pegando um vaso com lírios brancos do balcão. Se te perguntarem o que você está fazendo lá, diz que é uma entrega. Pelo menos passa pela recepção. Isadora olhou para a patroa com os olhos brilhando. A senhora é um gênio. Sou uma velha que já aprontou muito na vida. Agora vai logo antes que eu mude de ideia. Isadora saiu da floricultura com o arranjo nas mãos e o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Pegou o ônibus até a região dos edifícios comerciais, aquele mundo de vidro e concreto que parecia pertencer a outro planeta comparado com as ruas simples onde ela vivia. O prédio do grupo Nakamura era imponente. Uma torre espelhada que refletia o céu como se quisesse se confundir com ele. Na entrada, seguranças uniformizados, catracas eletrônicas, pessoas de terno entrando e saindo com pressa e expressões fechadas. Isadora parou na calçada e olhou para cima. Sentiu-se pequena, insignificante, como uma formiga diante de uma montanha. Mas então lembrou do rosto de Dona Hiroko, daqueles olhos cheios de saudade, daquela voz que tremia quando falava o nome do filho, e a formiga virou gigante. Entrou no saguão segurando o arranjo com firmeza. O chão era tão polido que ela conseguia ver o próprio reflexo. O ar-condicionado gelado bateu no rosto como um alerta de que ela não pertencia àquele lugar. Pois não? A recepcionista perguntou, olhando para Isadora de cima a baixo, com aquele tipo de olhar que classifica pessoas em menos de 2 segundos. Entrega de flores para o Sr. Takeshi Nakamura, Isadora disse, erguendo o arranjo. A recepcionista digitou algo no computador. Não temos registro de nenhuma entrega agendada para a diretoria. Foi um pedido de última hora. A pessoa que encomendou disse que era urgente. Quem encomendou? Isadora hesitou por uma fração de segundo. A mãe dele. A recepcionista arqueou as sobrancelhas. Pegou o telefone e discou para o andar da diretoria. Isadora sentiu as pernas tremerem. Se dissessem não, acabou. Não teria outra chance. Beatriz, tem uma moça aqui na recepção com um arranjo de flores. Diz que é da mãe do Sr. Takeshi. Tá, eu aguardo. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Isadora apertava o vaso com tanta força que os dedos ficaram brancos. Finalmente, a recepcionista desligou. Pode subir. 22º andar. A assistente vai te receber no elevador. Isadora agradeceu com a cabeça e caminhou até o elevador com as pernas bambas. Quando as portas se fecharam e o elevador começou a subir, ela olhou para o próprio reflexo no espelho interno e sussurrou. Isso é pela senhora, Dona Hiroko. As portas se abriram e ali estava Beatriz, a assistente de Takeshi. Uma mulher de postura impecável e olhar analítico que parecia avaliar cada detalhe de quem estava diante dela. Você é da floricultura? Beatriz perguntou, olhando para o arranjo. Sou. Flor do campo. A senhora Hiroko Nakamura pediu que entregássemos pessoalmente para o filho dela. Beatriz suavizou a expressão por um instante. Dona Hiroko, faz muito tempo que o nome dela não aparece por aqui. Venha. Pode deixar na sala dele. Ele está numa reunião que termina em alguns minutos. Beatriz conduziu Isadora por um corredor amplo até uma sala enorme com janelas do chão ao teto. Isadora nunca havia visto nada parecido. A vista era de tirar o fôlego. A cidade inteira se espalhava lá embaixo como uma maquete. Pode deixar na mesa, Beatriz indicou. Isadora colocou o arranjo com cuidado e, sem pensar muito, tirou do bolso um pequeno cartão que havia preparado na noite anterior. Escreveu apenas uma frase e colocou entre as flores. O que é isso? Beatriz perguntou. Um cartão da mãe dele. Ela pediu que eu incluísse. Beatriz olhou para o cartão, mas não leu. Apenas assentiu. Pode aguardar ali fora se quiser. Às vezes ele gosta de agradecer pessoalmente. Isadora sentou numa cadeira no corredor e esperou. O coração batia descompassado.
Cada minuto parecia uma hora. Funcionários passavam por ela sem olhar, como se ela fosse parte da decoração. Invisível, exatamente como Dona Madalena havia previsto. Então a porta da sala de reuniões se abriu e um grupo de pessoas saiu conversando em tom baixo. E no meio deles, caminhando com a autoridade de quem era dono daquele mundo inteiro, estava Takeshi Nakamura. Isadora reconheceu imediatamente, não pelo rosto, porque nunca o havia visto pessoalmente, mas pelo jeito de andar. Havia algo no modo como ele se movia que lembrava Dona Hiroko. O mesmo porte, a mesma inclinação leve da cabeça. Era impressionante como gestos tão pequenos podiam carregar tanta herança. Takeshi entrou na sala, viu o arranjo de flores e parou. Olhou para os lírios com uma expressão que Isadora não conseguiu decifrar. Então ele viu o cartão, pegou, leu. E o mundo parou. No cartão, em letras simples escritas à mão, estava a frase: "Seu último abraço ainda me aquece nas noites frias. Sinto sua falta, meu filho." Sua mãe. Takeshi ficou imóvel. A mão que segurava o cartão tremeu de leve. Ele fechou os olhos por 2 segundos e respirou fundo, como se estivesse lutando contra algo dentro de si que queria sair, mas que ele não permitia. Então virou o cartão e viu, no verso, um número de telefone que ele conhecia de cor, mas que não discava há muito tempo. Beatriz. Ele chamou, a voz controlada mas tensa. Quem trouxe isso? Uma moça da floricultura. Disse que sua mãe encomendou. Onde ela está? No corredor. Takeshi saiu da sala e encontrou Isadora sentada na cadeira, com as mãos entrelaçadas no colo e o olhar firme de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Foi você que trouxe as flores? Ele perguntou, parando na frente dela. Isadora se levantou. Fui eu. Minha mãe encomendou isso? Aquele era o momento. Isadora podia mentir, manter a farsa e ir embora. Ou podia dizer a verdade e enfrentar as consequências. Olhou nos olhos de Takeshi e escolheu a verdade. Não, sua mãe não encomendou. Eu vim por conta própria. O rosto de Takeshi endureceu na mesma hora. Como assim por conta própria? Quem é você? Meu nome é Isadora. Eu trabalho numa floricultura perto do bairro onde a sua mãe mora. Há semanas eu ajudo Dona Hiroko a atravessar a avenida todos os dias porque ela não consegue fazer isso sozinha. Takeshi estreitou os olhos. E o que isso tem a ver com você estar aqui no meu escritório? Tem tudo a ver. Porque enquanto eu atravesso a rua com a sua mãe todos os dias, segurando o braço dela para ela não cair, o senhor está aqui em cima, neste andar bonito, ignorando as ligações dela. O silêncio que se instalou naquele corredor foi tão denso que parecia ter peso. Funcionários que passavam diminuíram o passo, percebendo que algo incomum estava acontecendo. Beatriz prendeu a respiração. Você não sabe nada sobre a minha vida, Takeshi disse, a voz baixa mas cortante como uma lâmina. Não sei, Isadora concordou, mas sei sobre a vida da sua mãe. Sei que ela toma chá sozinha todas as manhãs. Sei que ela cozinha para uma pessoa que nunca aparece. Sei que ela guarda biscoitos esperando uma visita que não vem. E sei que ela chora escondido toda vez que fala no seu nome. Takeshi deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe no peito. Você não tem o direito de vir aqui e... E o quê? Dizer a verdade? Alguém precisa dizer. Porque aquela senhora está definhando de solidão. E o senhor está ocupado demais contando dinheiro para perceber. Segurança? Takeshi chamou, virando-se para o corredor. Pode chamar quem quiser, Isadora disse, sem recuar 1 centímetro. Pode me tirar daqui agora. Mas o senhor vai voltar para essa sala. Vai sentar nessa cadeira. Vai olhar para essa cidade linda lá embaixo. E vai saber que a 3 quarteirões daqui tem uma senhora que daria tudo para ouvir a sua voz. E nenhum segurança do mundo vai tirar isso da sua consciência. Takeshi parou. A mão que ia acenar para o segurança ficou suspensa no ar. Ele olhou para Isadora com uma expressão que misturava raiva, surpresa e algo que ele claramente não esperava sentir. Vergonha. Sai daqui, ele disse, mas a voz já não tinha a mesma firmeza de antes. Isadora assentiu. Eu vou, mas antes, o senhor precisa saber de uma coisa. Semanas atrás,
Sua mãe quase caiu na faixa de pedestres porque as pernas dela não aguentam mais. Se eu não estivesse lá naquele momento, ela teria ido ao chão no meio dos carros. É isso que está acontecendo com a sua mãe, enquanto o senhor não atende o telefone. O rosto de Takeshi mudou. A máscara de frieza rachou e por um segundo, apenas um segundo, Isadora viu nos olhos dele o menino que Dona Hiroko descrevia. O menino que seguia a mãe para todo lado, que sentava do lado dela na cozinha, que pedia histórias antes de dormir. Mas o segundo passou. A máscara voltou. Beatriz, acompanhe essa moça até a saída, Takeshi disse, virando as costas e entrando na sala. Isadora foi conduzida até o elevador em silêncio. Beatriz caminhava ao lado dela sem dizer nada. Mas quando as portas do elevador se abriram, a assistente fez algo inesperado. Isadora, ela disse em voz baixa, olhando para os lados para ter certeza de que ninguém ouvia. Ele não é uma pessoa ruim. Tem muita coisa que você não sabe. Então me conta. Beatriz hesitou. Não posso. Não agora. Mas não desiste dele. Faz tempo que ninguém tem coragem de falar a verdade para ele. E hoje, pela primeira vez em anos, eu vi alguma coisa mudar nos olhos dele. As portas do elevador se fecharam e Isadora desceu os 22 andares com o coração disparado, as mãos tremendo e a mente processando tudo o que havia acontecido. Não sabia se tinha feito a coisa certa. Não sabia se tinha piorado ou melhorado a situação. Mas quando saiu do prédio e sentiu o sol no rosto, olhou para a direção do bairro de Dona Hiroko e sussurrou. Eu tentei, Dona Hiroko. Eu tentei. O que Isadora não viu foi que, no 22º andar, Takeshi Nakamura estava parado diante da janela com o cartão na mão, olhando para a rua lá embaixo. E pela primeira vez em muito tempo, os olhos dele estavam vermelhos. Sobre a mesa, o celular tocou. Na tela, o nome que ele vinha ignorando há meses, Mãe. Ele olhou para o telefone. Estendeu a mão. Os dedos ficaram a centímetros da tela. E não atendeu. Mas desta vez, a mão tremeu. E isso, no coração gelado de Takeshi Nakamura, já era o começo de um terremoto. Takeshi não dormiu naquela noite. Ficou sentado na sala do apartamento de luxo, com as luzes apagadas e a cidade brilhando do outro lado das janelas enormes, como se o mundo inteiro estivesse em festa menos ele. O cartão de Isadora estava sobre a mesa de centro. Ele já havia lido aquela frase dezenas de vezes, e cada vez que lia, doía mais. Seu último abraço ainda me aquece nas noites frias. Tentava lembrar quando havia sido esse último abraço. E o pior não era não lembrar. O pior era saber que tinha acontecido e que ele havia deixado aquele momento escapar como se não valesse nada. Você está bem? A voz veio do corredor. Takeshi virou a cabeça. Encostada no batente da porta, com os braços cruzados, estava Melissa, sua esposa. Uma mulher que ele havia conhecido no auge da ascensão profissional, num evento de negócios, e que combinava perfeitamente com o mundo que ele havia construído. Elegante, articulada, estratégica. Estou, ele respondeu. Vai dormir, Melissa. Amanhã tenho reunião cedo. Melissa não se moveu. Olhou para o cartão sobre a mesa e depois para o marido. É da sua mãe, não é? Takeshi não respondeu. Takeshi, faz quanto tempo que você não fala com ela? Melissa, por favor. Não é hora. Nunca é hora. Esse é o problema. Ela caminhou até o sofá e sentou ao lado dele, mas manteve distância, como se houvesse um muro invisível entre os dois que ela já tinha desistido de tentar derrubar. Uma moça apareceu no escritório hoje, Takeshi disse de repente, sem olhar para a esposa. Disse que cuida da minha mãe, que ajuda ela a atravessar a rua todo dia porque ela não consegue sozinha. Melissa ficou em silêncio por um momento. E o que você fez? Mandei ela embora. Claro que mandou. A resposta de Melissa veio carregada de algo que Takeshi conhecia bem. Decepção. Não era a primeira vez que ouvia aquele tom, mas dessa vez cortou mais fundo. O que você queria que eu fizesse? Uma desconhecida entra no meu escritório e começa a me dar lição de moral sobre a minha própria mãe. Eu deveria ter aplaudido? Deveria ter ouvido. Takeshi se levantou do sofá e caminhou até a janela. A cidade continuava brilhando, indiferente à tempestade que acontecia dentro dele. Você não entende, Melissa.
A situação com a minha mãe é complicada. Eu entendo mais do que você imagina. Estou nesse casamento há anos e nunca fui convidada para conhecer sua mãe. Nunca fui apresentada. Nunca recebi um telefonema dela, uma mensagem, nada. Porque você construiu um muro tão alto entre vocês dois que eu fui automaticamente colocada do outro lado junto com você. Takeshi virou-se para ela. Minha mãe nunca aceitou você. Sua mãe nunca teve a chance de me aceitar ou rejeitar, Takeshi. Você nunca me levou até ela. Decidiu sozinho que ela não aprovaria e usou isso como desculpa para se afastar de vez. A acusação atingiu Takeshi como uma onda gelada. Ele abriu a boca para rebater, mas não encontrou palavras. Porque, no fundo, sabia que Melissa estava certa. A verdade que ele não admitia para ninguém, nem para si mesmo, era que a briga com Dona Hiroko não havia sido apenas sobre valores ou mudanças de comportamento. Havia sido sobre medo. Medo de apresentar a esposa e ser julgado. Medo de ouvir da mãe que ele havia escolhido errado. Medo de ver nos olhos dela aquela expressão de decepção que ele não suportava. Então fez o que muita gente faz quando tem medo. Fugiu. Colocou distância. Transformou o silêncio em rotina. E convenceu a si mesmo de que pagar as contas era o suficiente para ser um bom filho. Eu vou resolver isso no meu tempo, ele disse, voltando a sentar no sofá. Melissa se levantou. O tempo é a única coisa que sua mãe não tem de sobra, Takeshi. E saiu da sala, deixando ele sozinho com o peso daquela verdade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isadora chegava em casa exausta. Dona Madalena estava na cozinha esperando, com um prato de sopa quente e aquele olhar de mãe que percebe tudo sem precisar perguntar. Não foi bem, foi? Dona Madalena disse. Isadora sentou à mesa e apoiou a cabeça nas mãos. Ele me mandou embora, mãe. Chamou segurança. Tratou a situação como se eu fosse uma invasora. E o que você esperava, filha? Que ele fosse te abraçar e correr para a casa da mãe? Não, mas esperava pelo menos ver que ele se importava. Nem isso eu vi. Dona Madalena sentou na frente da filha e empurrou o prato de sopa na direção dela. Come primeiro. Depois você pensa. Barriga vazia não resolve problema de ninguém. Isadora sorriu pela primeira vez naquele dia. Era incrível como a mãe dela tinha o poder de tornar tudo mais leve com gestos tão simples. A assistente dele me disse uma coisa estranha. Isadora contou enquanto tomava a sopa. Disse que ele não é uma pessoa ruim, que tem coisas que eu não sei. E me pediu para não desistir. Dona Madalena levantou as sobrancelhas. A assistente do milionário te pediu para não desistir? Pediu. Então, talvez essa moça veja algo lá dentro que ele não mostra para mais ninguém. Gente rica também sofre, filha. Sofre diferente, mas sofre. Isadora ficou pensando naquilo a noite inteira. O que Beatriz quis dizer? O que havia na história de Takeshi que ela não sabia? Que segredo estava escondido por trás daquela frieza toda? Dias se passaram. Isadora manteve a rotina com Dona Hiroko sem contar nada sobre a visita ao escritório. Não queria dar esperanças que talvez não se concretizassem. Continuou atravessando a avenida com a senhora, ouvindo as histórias dela, tomando chá na cozinha pequena. Mas algo mudou. Dona Hiroko estava mais frágil. Os passos ficaram mais lentos. A voz mais baixa. E numa tarde, enquanto caminhavam de volta da padaria, a senhora parou no meio da calçada e segurou o braço de Isadora com força. Isadora, eu preciso te pedir uma coisa. Qualquer coisa, Dona Hiroko. A senhora tirou do bolso do casaco um envelope amarelado, dobrado e redobrado tantas vezes que o papel já estava mole nas bordas. Estendeu para Isadora com as mãos trêmulas. Isso é uma carta que eu escrevi para o Takeshi há muito tempo. Nunca tive coragem de enviar. Nunca tive como entregar. Mas se algum dia você encontrar uma forma de fazer ela chegar até ele, eu ficaria em paz. Isadora pegou o envelope como se estivesse segurando o coração da senhora nas mãos. Dona Hiroko, eu prometo que essa carta vai chegar nele. A senhora sorriu. Um sorriso cansado, cheio de saudade e de uma esperança tão frágil que parecia feita de vidro. Tem mais uma coisa, Dona Hiroko disse, parando na porta do prédio. Dentro da carta eu conto a verdade. A verdade sobre por que nós brigamos de verdade. Não foi só por causa do dinheiro ou do orgulho. Foi por causa de algo que aconteceu com o pai dele.
Algo que eu escondi durante anos e que, quando veio à tona, destruiu tudo. Isadora sentiu o chão vacilar debaixo dos pés. Que verdade, Dona Hiroko? A senhora balançou a cabeça. Não sou eu quem deve contar para você, minha filha. Se o Takeshi ler a carta, ele vai entender. E talvez, pela primeira vez, ele consiga me perdoar. Isadora ajudou Dona Hiroko a subir as escadas e a acomodou na poltrona. Quando saiu do apartamento, segurava o envelope contra o peito como se fosse a coisa mais importante do mundo. E, de certa forma, era. Na floricultura, Dona Teresa percebeu que Isadora estava diferente. Mais calada, mais pensativa, com aquele olhar de quem carrega um peso que não sabe onde colocar. O que aconteceu agora? Dona Teresa perguntou. Isadora mostrou o envelope. Dona Hiroko me deu uma carta para entregar ao Takeshi. Diz que dentro dela tem a verdade sobre por que os dois se afastaram. Algo sobre o pai dele. Dona Teresa olhou para o envelope e depois para Isadora. Menina, você está se metendo numa história de família que pode ser muito maior do que você imagina. Eu sei, mas eu prometi. E como pretende entregar? Depois daquele confronto no escritório, duvido que te deixem passar da portaria. Isadora mordeu o lábio pensando. Então, como se uma luz tivesse se acendido, ela olhou para Dona Teresa com os olhos arregalados. Beatriz. Quem? A assistente dele. Ela me pediu para não desistir. Ela é a minha porta de entrada. Isadora saiu da floricultura naquele mesmo instante. Correu até a praça que ficava em frente ao edifício do grupo Nakamura e esperou. Sabia que Beatriz saía do trabalho no fim do dia. Tinha observado o fluxo de pessoas quando esteve lá. Sentou num banco, segurou o envelope e esperou com a paciência de quem sabe que algumas coisas não podem ser apressadas. O sol começou a descer. As sombras dos prédios se esticaram sobre a praça como gigantes adormecidos. E então, saindo pela porta giratória do edifício, Isadora a viu. Beatriz caminhava apressada, bolsa no ombro, olhando o celular. Beatriz! Isadora chamou correndo até ela. A assistente parou e olhou para Isadora com surpresa. O que você está fazendo aqui? Eu preciso da sua ajuda. E antes que você diga não, por favor, me escuta. Beatriz olhou ao redor, nervosa. Isadora, se alguém me vir conversando com você, posso ter problemas. Depois daquele dia, o Sr. Takeshi ficou... diferente. Diferente como? Beatriz hesitou. Mais quieto, mais irritado. Cancelou 2 reuniões sem motivo. E ontem, eu ouvi ele chorando na sala. A porta estava fechada, mas eu ouvi. Isadora sentiu um nó se formar na garganta. Beatriz, a mãe dele me deu uma carta. Uma carta que ela escreveu há muito tempo e nunca conseguiu entregar. Diz que dentro dela está a verdade sobre o afastamento dos dois. Eu preciso que essa carta chegue até ele. Beatriz olhou para o envelope nas mãos de Isadora. A expressão dela mudou. Passou de cautela para algo que parecia determinação. Me dá a carta. Beatriz disse, estendendo a mão. Eu coloco na mesa dele amanhã, antes de qualquer reunião. Num momento em que ele esteja sozinho. Isadora entregou o envelope com as mãos trêmulas. Obrigada. Você não tem ideia do que isso significa. Tenho sim. Beatriz respondeu, guardando a carta na bolsa com cuidado. Eu perdi meu pai sem ter dito o que precisava dizer. Sei o que é viver com esse arrependimento. Se essa carta puder evitar que mais 2 pessoas passem por isso, vale qualquer risco. As duas se olharam por um momento. 2 mulheres de mundos completamente diferentes, unidas por algo que não tinha preço. A crença de que ainda dava tempo. Beatriz foi embora e Isadora ficou ali, na praça, olhando o edifício espelhado que agora parecia menos assustador. Lá dentro, em algum lugar entre aqueles andares de vidro e aço, um homem quebrado fingia ser inteiro. E agora, nas mãos de uma assistente corajosa, seguia a única coisa capaz de atravessar o muro que ele havia construído ao redor de si mesmo. Uma carta de mãe. E o que estava escrito naquela carta era algo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. Porque a verdade que Dona Hiroko havia guardado durante todos aqueles anos não era apenas dolorosa, era devastadora. Beatriz chegou ao escritório mais cedo naquela manhã. O edifício ainda estava quase vazio, com apenas alguns funcionários da limpeza nos corredores
e o silêncio pesado que só existe antes do mundo corporativo despertar. Ela caminhou até a sala de Takeshi com o envelope na mão, sentindo o peso daquela carta como se carregasse algo muito maior do que papel e tinta. Colocou o envelope no centro da mesa, apoiado contra o arranjo de lírios que ainda estava ali, já começando a murchar, mas que Takeshi não havia permitido que ninguém tirasse do lugar. Aquele detalhe não passou despercebido por Beatriz. Em anos trabalhando para ele, nunca havia visto Takeshi manter qualquer objeto pessoal na mesa. Nem fotos, nem lembranças, nada. E agora, um arranjo de flores enviado em nome da mãe dele permanecia ali como se fosse intocável. Ela ajeitou o envelope uma última vez e saiu da sala antes que qualquer pessoa a visse. Takeshi chegou no horário de sempre. Entrou na sala com o celular na orelha, falando sobre contratos e prazos com aquela voz firme que todos conheciam. Mas quando seus olhos encontraram o envelope amarelado encostado nos lírios, a conversa morreu no meio da frase. "Te ligo depois", ele disse e desligou sem esperar resposta. Ficou parado diante da mesa por um longo momento, apenas olhando para aquele envelope gasto pelo tempo. Reconheceu a letra antes mesmo de pegar. Era a caligrafia da mãe dele. Aquela letra miúda e cuidadosa que ele via desde criança nos bilhetes que ela colocava na lancheira, nas anotações de receitas na porta da geladeira, nos cartões de aniversário que ela fazia à mão, porque dizia que cartão comprado não tinha alma. Sentou na cadeira devagar, pegou o envelope com as duas mãos. Sentiu o papel mole nas bordas, sinal de que aquela carta havia sido dobrada e desdobrada muitas vezes, como se a mãe dele tivesse relido cada palavra centenas de vezes antes de decidir que nunca teria coragem de enviar. Abriu o envelope. Dentro, havia 3 folhas escritas dos 2 lados, com a letra firme no começo e trêmula no final, como se Dona Hiroko tivesse começado com determinação e terminado com lágrimas. Takeshi respirou fundo e começou a ler. "Meu filho querido, se você está lendo isso, significa que alguém fez o que eu nunca consegui. Atravessar a distância entre nós dois. Eu escrevi essa carta muitas vezes na minha cabeça antes de colocar no papel, porque tinha medo de que as palavras certas não existissem para o tamanho do que eu preciso te dizer. Primeiro, eu preciso te pedir perdão. Não pelo que eu disse naquele dia em que brigamos. Aquilo eu mantenho, porque era verdade, e porque mãe que ama de verdade não mente para agradar. Te pedir perdão pelo que eu escondi, pelo que eu guardei durante anos achando que estava te protegendo, quando na verdade estava construindo o muro que acabou nos separando. Seu pai não morreu apenas de doença, Takeshi. Ele morreu de tristeza. Nos últimos meses de vida, quando você já estava trabalhando fora e construindo sua empresa, seu pai recebeu uma proposta de um antigo sócio. Uma proposta para recuperar o dinheiro que havia perdido anos antes no negócio que fracassou. Você se lembra daquele negócio? Foi o que quase destruiu nossa família, o que fez a gente perder a casa e começar do zero. Seu pai acreditou nessa proposta. Acreditou porque queria desesperadamente provar que era capaz de dar uma vida melhor para nós. Pegou tudo o que tínhamos guardado, as economias de uma vida inteira e investiu. Eu pedi para ele não fazer isso. Implorei. Mas ele estava cego pela necessidade de se redimir. O sócio desapareceu com o dinheiro. Tudo. Cada centavo. Quando seu pai descobriu que havia sido enganado de novo, algo se apagou dentro dele. Ele parou de comer, parou de falar, parou de sair de casa. A doença que já existia avançou rápido demais porque ele não tinha mais vontade de lutar contra ela. Eu vi seu pai definhar na minha frente e não contei para você. Disse que era apenas a doença, que era natural, que não havia nada a ser feito. Porque eu tinha medo. Medo de que você largasse tudo para vir cuidar dele e perdesse a empresa que estava começando a crescer. Medo de que a raiva do que o sócio fez destruísse você por dentro como destruiu seu pai. Medo de que você carregasse uma culpa que não era sua. Então eu menti. Menti por amor. Menti para te proteger. E carreguei essa mentira sozinha todos esses anos. Quando nós brigamos naquele dia, e você me disse que eu não entendia o seu mundo, eu quase contei tudo. Quase. Mas olhei nos seus olhos e vi tanta raiva que tive medo de que a verdade te afastasse ainda mais. Então engoli as palavras, como engoli tantas vezes antes. O que eu não sabia era que o silêncio ia te afastar do mesmo jeito. Meu filho,
Eu não te conto isso para te machucar. Te conto porque não quero ir embora desse mundo com essa mentira entre nós dois. Seu pai te amava mais do que tudo. O fracasso dele não foi por falta de amor, foi por excesso. Ele queria tanto te dar orgulho que acabou se destruindo tentando. E eu, querendo te proteger da dor dele, acabei te causando outra dor. Talvez pior, porque a dor de não saber é a que mais corrói. Takeshi, eu estou velha. Minhas pernas já não me obedecem como antes. Meus olhos já não enxergam tão longe. Mas meu coração ainda funciona perfeitamente quando se trata de te amar. Nunca parou. Nem por um segundo. Eu não te peço que me perdoe hoje. Eu te peço que me dê a chance de te olhar nos olhos e dizer tudo isso de perto. Porque papel não abraça. Papel não chora junto. Papel não segura a mão de um filho e diz que tudo vai ficar bem. Com todo o amor que existe em mim, sua mãe. Takeshi terminou de ler, e o escritório desapareceu ao redor dele. As paredes, a mesa, os contratos, a vista da cidade, tudo sumiu. Só restava ele, a carta e um tsunami de emoções que ele havia represado durante anos e que agora rompia todas as barreiras de uma vez. As lágrimas vieram sem aviso e sem permissão. Não eram lágrimas silenciosas e controladas. Eram lágrimas brutas, daquelas que sacodem o corpo inteiro, que tiram o ar, que fazem o peito doer como se algo estivesse sendo arrancado de dentro. Ele chorou pelo pai que perdeu sem saber a verdade. Chorou pela mãe que carregou sozinha um peso que deveria ter sido dividido. Chorou por todos os telefonemas que não atendeu, por todas as visitas que não fez, por todos os dias em que escolheu o orgulho em vez do amor. Beatriz ouviu tudo do corredor. Encostou as costas na parede, fechou os olhos e deixou as próprias lágrimas caírem em silêncio. Sabia que estava ouvindo algo íntimo demais, sagrado demais, mas não conseguia se mover, porque aquele som, o som de um homem forte finalmente quebrando, era ao mesmo tempo a coisa mais triste e mais esperançosa que ela já havia ouvido. Dentro da sala, Takeshi releu a carta. Releu a parte sobre o pai 3 vezes. Cada vez doía mais, e ao mesmo tempo fazia mais sentido. Todas as peças que nunca se encaixaram na história da morte do pai agora se conectavam com uma clareza brutal. A deterioração rápida, o silêncio repentino, o olhar vazio que o pai tinha nos últimos dias, como se já não estivesse mais ali. Takeshi sempre achou que era apenas a doença. Agora entendia que era muito mais que isso. Era derrota, era vergonha. Era um homem que não suportou falhar diante do próprio filho. E a mãe dele, aquela senhora pequena e frágil que ele havia abandonado, carregou esse segredo sozinha para que ele pudesse seguir em frente sem esse peso. "O que eu fiz?" Ele sussurrou para o vazio da sala. "O que eu fiz?" Pegou o celular. As mãos tremiam tanto que ele errou a senha 2 vezes. Abriu a lista de contatos e encontrou o nome. Mãe. Ficou olhando para aquele nome como se fosse a primeira vez que o via. Apertou o botão de ligar. 1 toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. Ninguém atendeu. Tentou de novo. 5 toques, 6 toques, caixa postal. O pânico subiu pela espinha dele como uma corrente elétrica. Ligou outra vez, outra vez, outra vez. Nada. "Beatriz!" ele gritou, abrindo a porta da sala com tanta força que a assistente quase caiu de susto. "Liga para a minha mãe agora. Tenta todos os números que tiver." Beatriz viu o rosto de Takeshi e entendeu que algo havia mudado profundamente. Os olhos dele estavam inchados, vermelhos, mas havia neles algo que ela nunca tinha visto antes. Desespero real. Não o desespero de quem vai perder um contrato ou uma negociação. O desespero de quem percebeu que pode ter perdido algo que nenhum contrato do mundo poderia substituir. "Senhor Takeshi, eu vou tentar, mas..." "Liga, agora!" Beatriz tentou todos os números. O telefone fixo do apartamento de Dona Hiroko. O celular antigo que a senhora quase nunca usava. Nenhum atendeu. Takeshi andava de um lado para outro na sala como um animal preso. A cada tentativa sem resposta, o rosto dele ficava mais pálido. "Por que ela não atende?" ele murmurou. "Por que logo agora ela não atende?" E então,
Como se o universo quisesse responder à pergunta dele da pior maneira possível, o celular de Beatriz tocou. Era um número desconhecido. Alô? Sim, sou eu. O quê? Quando? Qual hospital? Beatriz desligou e olhou para Takeshi com uma expressão que fez o sangue dele gelar. Senhor Takeshi, sua mãe foi levada às pressas para o Hospital Santa Mônica. Ela desmaiou na escadaria do prédio. O mundo de Takeshi desabou. Completamente. As pernas fraquejaram e ele precisou se apoiar na mesa para não cair. 15 milhões em contratos, uma empresa inteira, um império construído do zero. E naquele momento nada, absolutamente nada disso importava. Quem ligou? Ele perguntou com a voz falhando. Uma moça. Disse que o nome dela é Isadora. Disse que estava com sua mãe quando aconteceu. Isadora. O nome atingiu Takeshi como um relâmpago. A mesma jovem que havia invadido o escritório dele, que havia olhado nos olhos dele e dito verdades que ele não queria ouvir, estava com a mãe dele no momento em que ele deveria ter estado. Takeshi pegou as chaves, o celular e saiu da sala sem dizer mais nada. Correu pelo corredor, entrou no elevador e desceu os 22 andares com o coração na garganta e a carta da mãe amassada contra o peito. Enquanto o carro cortava o trânsito em direção ao hospital, ele lia e relia a última frase da carta como se fosse uma oração. Papel não abraça, papel não chora junto, papel não segura a mão de um filho e diz que tudo vai ficar bem. E pela primeira vez na vida adulta, Takeshi Nakamura rezou. Rezou para que ainda houvesse tempo. Tempo de abraçar, tempo de chorar junto. Tempo de segurar a mão da mãe e dizer que tudo ia ficar bem. Porque se não houvesse, ele sabia que nenhum império do mundo seria capaz de preencher o vazio que ficaria. Takeshi dirigia como se a cidade inteira estivesse em câmera lenta e ele fosse o único ser humano com pressa no mundo. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Cada carro à frente, um obstáculo insuportável. A carta da mãe estava no banco do passageiro, aberta, como se precisasse continuar sendo vista para que ele não esquecesse por que estava correndo. Quando chegou ao Hospital Santa Mônica, estacionou de qualquer jeito e entrou pela porta da emergência quase tropeçando nos próprios passos. O ar gelado do hospital bateu no rosto dele, mas ele não sentiu. Não sentia nada além do medo brutal que mastigava cada centímetro do seu corpo. Hiroko Nakamura, ele disse na recepção, sem fôlego. Minha mãe, foi trazida há pouco tempo, desmaiou na escadaria. A atendente verificou o sistema. Segundo andar, ala de observação. Mas o senhor precisa aguardar, ela está sendo avaliada e... Takeshi não ouviu o resto. Subiu as escadas de 2 em 2 degraus e quando chegou ao corredor da ala de observação, parou de repente. Porque ali, sentada numa cadeira de plástico encostada na parede, com as mãos entrelaçadas e os olhos inchados, estava Isadora. Os dois se olharam. Não havia mais raiva. Não havia mais confronto. Havia apenas 2 seres humanos ligados pela mesma pessoa, no mesmo corredor, com o mesmo medo. Como ela está? Takeshi perguntou. E a voz dele saiu tão diferente daquela do escritório que Isadora demorou 1 segundo para reconhecer. Estão fazendo exames. Ela desmaiou no segundo lance de escadas. Eu estava chegando para a nossa caminhada quando ouvi o barulho. Quando cheguei, ela estava no chão. Takeshi encostou na parede e fechou os olhos. A imagem da mãe caindo sozinha naquela escadaria velha, sem ninguém por perto, era insuportável. Ou melhor, com alguém por perto, uma estranha. A mesma estranha que ele havia mandado embora do escritório, como se fosse uma invasora. Obrigado, ele disse sem abrir os olhos, por estar lá. Isadora não respondeu de imediato. Olhou para aquele homem que dias atrás parecia feito de aço, e que agora parecia feito de vidro, prestes a se estilhaçar. Eu estou lá todos os dias, ela disse com suavidade. Todos os dias. A frase não era uma acusação, mas atingiu Takeshi como se fosse. Ele abriu os olhos e olhou para Isadora. Queria dizer algo, qualquer coisa que justificasse a ausência dele, que explicasse os anos de silêncio, que tornasse tudo menos terrível do que era. Mas não encontrou nada. Porque não havia justificativa. Eu li a carta, ele disse depois de um silêncio longo. Isadora assentiu. Eu sei, por isso o senhor está aqui. Não, eu estou aqui porque eu deveria ter estado antes.
A carta só me mostrou o quanto eu fui covarde. A porta do quarto se abriu e uma médica saiu com um prontuário na mão. Olhou para os dois com aquela expressão profissional que não entrega nada. Familiares de Dona Hiroko? Sou o filho. Takeshi se adiantou. A médica o avaliou por um instante. Sua mãe teve uma queda de pressão severa associada a um quadro de desidratação e exaustão. Ela está estável agora, mas o organismo dela está debilitado. Ela precisa de acompanhamento constante. Morar sozinha, subir escadas, fazer esforço, nada disso é recomendável no estado em que ela se encontra. Ela vai ficar bem? Takeshi perguntou. E pela primeira vez na vida, Isadora ouviu a voz dele tremer de verdade. Com os cuidados certos, sim. Mas ela precisa de alguém presente. Não de vez em quando, todos os dias. A médica se afastou e Takeshi ficou parado diante da porta do quarto como se houvesse um muro invisível impedindo ele de entrar. Virou-se para Isadora. Ela sabe que eu estou aqui? Não. Ela estava meio consciente quando chegamos na ambulância. Falou pouco. Mas sabe o que ela disse quando eu segurei a mão dela na maca? O quê? Disse, liga para o meu filho. O número está na agenda. Diz para ele que a mãe dele está com saudade. Não pediu ajuda médica. Não reclamou de dor. Não perguntou o que tinha acontecido. A primeira coisa que saiu da boca dela foi o seu nome. Takeshi levou a mão ao rosto e apertou os olhos com os dedos, tentando conter o que já não podia ser contido. As lágrimas passaram por entre os dedos e desceram pelo queixo sem que ele pudesse fazer nada. Eu não mereço essa mulher, ele sussurrou. Não é sobre merecer, Isadora disse com firmeza. É sobre estar presente. Vai lá. Takeshi empurrou a porta devagar. O quarto era pequeno, com uma luz branda que entrava pela janela e dava ao ambiente uma atmosfera quase irreal. E ali, deitada na cama com os olhos fechados e as mãos cruzadas sobre o peito, estava Dona Hiroko. Parecia tão pequena, tão frágil, como se o tempo tivesse avançado anos só nos últimos meses. Takeshi se aproximou devagar, puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Ficou olhando para o rosto da mãe, decorando cada linha, cada marca, cada detalhe que ele havia perdido por escolha própria. Pegou a mão dela com cuidado. A pele era fina como papel de seda, as veias visíveis, os dedos frios. Ele envolveu aquela mão com as duas dele e apertou de leve, como se estivesse tentando passar todo o calor que tinha para dentro dela. Mãe, ele chamou baixinho. Mãe, estou aqui. Dona Hiroko não abriu os olhos imediatamente, mas os dedos dela se moveram. Apertaram de leve a mão do filho, como um reflexo que o corpo conhecia antes mesmo da mente processar. Mãe, me perdoa. A voz de Takeshi quebrou. Não era mais a voz do empresário, do homem poderoso, do dono de um império. Era a voz de um filho. Apenas um filho que finalmente entendeu que havia se perdido no caminho e que o único mapa que poderia trazê-lo de volta estava ali, naquela cama de hospital, com o coração batendo devagar, mas firme, como sempre havia batido por ele. Eu li sua carta. Ele continuou, apertando a mão dela. Eu sei sobre o pai. Eu sei o que a senhora guardou sozinha. Eu sei o peso que carregou para me proteger. E eu, em vez de agradecer, em vez de cuidar da senhora, virei as costas e fingi que pagar contas era suficiente. Os olhos de Dona Hiroko se abriram, devagar, como se estivesse voltando de um lugar muito distante. A visão estava embaçada, mas quando focou no rosto diante dela, algo aconteceu. Os lábios tremeram. Os olhos se encheram de água. E uma expressão que misturava descrença, alívio e uma alegria tão profunda que parecia vir da alma tomou conta do rosto dela. Takeshi? Ela sussurrou, como se tivesse medo de que fosse um sonho. É você, meu filho. Sou eu, mãe. Sou eu. Estou aqui. Dona Hiroko levantou a mão livre e tocou o rosto do filho. Os dedos trêmulos percorreram a testa, as bochechas, o queixo, como se estivesse lendo em braille a história de todos os anos que haviam perdido. Você veio, ela disse, e a lágrima que desceu pelo rosto dela carregava o peso de toda a solidão acumulada. Você veio. Vim, e não vou embora. Promete? Prometo, mãe. Prometo com tudo que eu tenho. Dona Hiroko puxou o filho para perto
e Takeshi se inclinou sobre a cama, encostando a testa na mão da mãe. E ali, naquele quarto de hospital, com a luz suave da janela e o som distante dos aparelhos, aconteceu o que deveria ter acontecido há anos. O muro caiu. Não com explosão. Não com drama. Caiu em silêncio, como caem as coisas que já não tinham mais razão de existir. Do lado de fora do quarto, Isadora assistia pela fresta da porta. As lágrimas desciam pelo rosto dela sem controle, e ela nem tentava enxugar. Chorava de alívio. Chorava de felicidade. Chorava porque sabia o que era crescer sem pai, e ver ali, diante dos seus olhos, um filho e uma mãe se reencontrando, era a coisa mais bonita e mais dolorosa que ela já havia presenciado. Virou-se para ir embora. Sentiu que aquele momento pertencia aos dois, e que ela já havia feito tudo o que podia. Mas antes de dar 3 passos, ouviu a voz de Dona Hiroko lá dentro. Takeshi, a moça que cuida de mim todos os dias. A moça que me ajuda a atravessar a rua. Onde ela está? Está aqui fora, mãe. Chama ela, por favor. Ela precisa estar aqui. Takeshi se levantou, foi até a porta e abriu. Encontrou Isadora no corredor, com os olhos vermelhos e as mãos apertadas contra o peito. Ela quer ver você, ele disse. E então fez algo que Isadora não esperava. Estendeu a mão para ela. Por favor, entra. Isadora olhou para a mão estendida de Takeshi. A mesma mão que havia acenado para o segurança tirá-la do escritório. A mesma mão que agora se abria para ela com humildade. Ela aceitou. Os 3 ficaram naquele quarto pequeno por um tempo que ninguém contou. Dona Hiroko segurava a mão do filho com uma mão e a mão de Isadora com a outra, como se elas fossem as 2 metades de algo que finalmente estava inteiro. Vocês 2, Dona Hiroko disse com a voz fraca mas firme, são a prova de que o mundo ainda tem conserto. Um filho que voltou, uma estranha que virou família. Isadora apertou a mão da senhora e olhou para Takeshi. Ele devolveu o olhar. E naquele cruzamento de olhares, sem que nenhuma palavra fosse dita, nasceu um respeito que seria o alicerce de tudo o que viria depois. Porque a história não terminava ali. Na verdade, o que estava por vir mudaria não apenas a vida de Takeshi e Dona Hiroko, mas a vida de Isadora de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Tudo por causa de uma descoberta que Takeshi faria nos dias seguintes. Uma descoberta sobre a jovem da floricultura que transformaria a gratidão em algo muito maior. E quando essa verdade viesse à tona, seria a própria Isadora que não conseguiria conter as lágrimas. Dona Hiroko recebeu alta dias depois. Takeshi estava na porta do hospital esperando com o carro. E quando a enfermeira trouxe a mãe dele na cadeira de rodas, ele se adiantou, se abaixou e disse: "A senhora vai para casa, mãe, mas não para aquele apartamento." Dona Hiroko olhou para ele sem entender. "A senhora vai morar comigo e com a Melissa. E antes que diga qualquer coisa, foi ela quem pediu. Disse que já passou da hora de conhecer a sogra." Os olhos de Dona Hiroko se encheram de água na mesma hora. Não de tristeza, como havia sido tantas vezes nos últimos anos. De surpresa, de esperança, de uma alegria que ela já havia desistido de sentir. "Melissa quer me conhecer?" "Quer. E eu quero que vocês se conheçam. Deveria ter feito isso há muito tempo. O medo não me deixou. Mas eu estou cansado de ter medo, mãe. Estou cansado de fugir." Dona Hiroko segurou o rosto do filho com as 2 mãos e o olhou nos olhos como só uma mãe sabe olhar. "Seu pai ficaria orgulhoso do homem que você está se tornando hoje." Takeshi sentiu o peito apertar ao ouvir o nome do pai. A carta ainda ecoava dentro dele, cada palavra gravada na memória como cicatriz e cura ao mesmo tempo. "Eu quero ser digno do sacrifício que ele fez e do que a senhora fez por mim." A mudança aconteceu naquela mesma semana. Melissa preparou o quarto de hóspedes com um cuidado que surpreendeu até Takeshi. Colocou flores frescas, uma chaleira nova, almofadas macias e na mesa de cabeceira, um porta-retrato com uma foto antiga que encontrou numa caixa esquecida no fundo do armário. Takeshi criança, sentado no colo da mãe, com o sorriso mais puro que uma fotografia jamais registrou. Quando Dona Hiroko entrou no quarto e viu aquela foto, as pernas fraquejaram. Melissa a segurou com delicadeza e a guiou até a cama. "Bem-vinda à sua casa, Dona Hiroko", Melissa disse com a voz suave. Demorou,
Mas a senhora chegou. Dona Hiroko olhou para a nora que nunca havia conhecido e viu nela algo que não esperava: bondade genuína. Não a bondade de quem faz por obrigação, mas a de quem entende que família se constrói com presença e não com sangue. Obrigada, minha filha, Dona Hiroko disse, e a palavra filha saiu com um peso e um carinho que fizeram Melissa apertar os lábios para não chorar. Enquanto a família Nakamura se reconstruía, Takeshi não conseguia tirar da cabeça a jovem que havia tornado tudo aquilo possível. Isadora havia voltado para a rotina dela na floricultura como se nada tivesse acontecido. Continuava montando arranjos, atendendo clientes, ajudando Dona Teresa com as entregas. Não esperava nada em troca. Não havia pedido nada. E era exatamente isso que incomodava Takeshi. Beatriz, eu preciso que você descubra tudo sobre a Isadora, ele disse no escritório, na manhã seguinte. Tudo como? A vida dela. De onde veio? Onde mora? Com quem mora? O que ela precisa? Tudo. Beatriz hesitou. Senhor Takeshi, com todo respeito, ela pode não gostar de ser investigada. Não é investigação, é gratidão tentando encontrar o endereço certo. Beatriz saiu e voltou no fim do dia com um relatório simples, feito com algumas ligações e pesquisas básicas. Sentou na frente de Takeshi e começou a falar. Isadora mora com a mãe, Dona Madalena, num apartamento pequeno alugado na periferia. A mãe é costureira autônoma, faz ajustes para uma lavanderia do bairro, ganha pouco e está com problemas nas mãos de tanto costurar manualmente, porque a máquina de costura quebrou há tempos e elas não têm dinheiro para consertar. Takeshi ouvia em silêncio, com a mandíbula cada vez mais tensa. O pai abandonou as duas quando Isadora era pequena. Nunca mais apareceu. Isadora não terminou a faculdade porque precisou trabalhar para ajudar a mãe com as despesas. Conseguiu o emprego na floricultura e é lá que está há alguns anos. Ganha o suficiente para sobreviver, mas não o suficiente para viver de verdade. E mesmo assim ela encontrava tempo todo dia para cuidar da minha mãe, Takeshi disse, mais para si mesmo do que para Beatriz. Uma mulher que não tinha obrigação nenhuma, que mal consegue pagar as próprias contas, parava a vida dela todos os dias para ajudar uma senhora a atravessar a rua. Beatriz assentiu. Tem mais uma coisa. Quando eu perguntei para a dona da floricultura sobre a Isadora, ela me contou que a Isadora sempre quis estudar assistência social, que o sonho dela é abrir um espaço de acolhimento para idosos que vivem sozinhos. Ela anotava ideias num caderno, fazia planos, desenhava como seria, mas nunca teve condições de ir adiante. Takeshi ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou pela janela do 22º andar, a mesma janela de onde havia ignorado o mundo tantas vezes, e pela primeira vez enxergou algo diferente lá embaixo. Não eram prédios, carros e pessoas apressadas. Era uma cidade cheia de gente como Isadora. Gente invisível que carregava o mundo nas costas sem que ninguém notasse. Beatriz, marca uma reunião com o departamento jurídico e com o financeiro, para amanhã. Sobre qual projeto? Um novo. O mais importante que essa empresa já vai fazer. Semanas se passaram. Isadora continuava sua rotina na floricultura, mas sentia falta das caminhadas com Dona Hiroko. Sabia que a senhora estava bem, morando com o filho, sendo cuidada. Vez ou outra recebia uma ligação de Dona Hiroko pelo celular novo que Takeshi havia comprado para a mãe, e as duas conversavam como se ainda estivessem na calçada, devagar, sem pressa. Sinto falta das nossas travessias, Dona Hiroko disse numa dessas ligações. Eu também, Dona Hiroko, mas a senhora está onde deveria estar. Estou, mas você também faz parte disso, Isadora. Sem você, eu estaria naquele apartamento até hoje, sozinha. Numa tarde qualquer, Isadora estava regando os vasos da entrada da floricultura quando um carro estacionou na frente. A porta se abriu e Takeshi desceu, mas não estava sozinho. Dona Hiroko saiu do banco de trás, apoiada no braço de Melissa, caminhando devagar, mas com um sorriso que iluminava a rua inteira. Isadora largou o regador e correu até a senhora. As duas se abraçaram no meio da calçada, na frente de todo mundo, com a naturalidade de quem já havia construído um laço que nenhum título de parentesco poderia superar. Está tão bonita, Dona Hiroko.
Isadora disse, segurando o rosto da senhora. É o que acontece quando o coração volta a funcionar direito, minha filha. Dona Teresa saiu da floricultura para ver o que estava acontecendo e encontrou aquela cena que parecia saída de um filme. Seu Geraldo, da banca ao lado, largou os jornais e ficou observando com os olhos úmidos. Dona Cleusa, da esquina, parou de servir café e ficou ali, com a mão no peito, assistindo. Takeshi se aproximou de Isadora com um envelope grande nas mãos. Mas antes de entregar, olhou para ela e disse: Isadora, eu preciso te pedir desculpas. Não por aquele dia no escritório, embora eu te deva isso também. Preciso te pedir desculpas porque durante anos eu vivi achando que sucesso era o tamanho da minha empresa, o número na minha conta, o andar do meu escritório. E aí você apareceu. Uma mulher que ganha em um mês o que eu gasto em um jantar. E me mostrou que o verdadeiro sucesso é ter coragem de fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Isadora balançou a cabeça. Eu não fiz nada de especial. Só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Esse é o ponto. Qualquer pessoa deveria. Mas ninguém fazia. Só você. Ele estendeu o envelope. Abre. Isadora pegou o envelope com as mãos trêmulas. Abriu devagar, sem saber o que esperar. Dentro havia um documento com o logotipo do grupo Nakamura e embaixo um nome que ela leu 3 vezes para ter certeza de que era real. Projeto Travessia, Centro de Acolhimento e Convivência para Idosos. Fundadora. Isadora. As pernas de Isadora fraquejaram. Dona Teresa segurou ela por trás para que não caísse. O que é isso? Isadora sussurrou, com a voz falhando. Takeshi deu um passo à frente. É o seu sonho. O espaço de acolhimento que você sempre quis criar. O Grupo Nakamura vai financiar integralmente a construção, a equipe e o funcionamento. Vai ser no bairro onde minha mãe morava, na região onde vocês atravessavam a rua juntas, e vai levar o nome que minha mãe escolheu. Travessia, Dona Hiroko completou com os olhos brilhando. Porque foi uma travessia de rua que salvou a minha vida. Isadora olhou para o documento, depois para Dona Hiroko, depois para Takeshi, e então algo dentro dela que vinha sendo segurado há anos, simplesmente rompeu. Chorou. Chorou como não chorava desde criança, quando esperava o pai voltar e ele não voltava. Chorou por todas as noites em que a mãe costurava com dor nas mãos para colocar comida na mesa. Chorou por todos os dias em que se sentiu pequena demais para fazer diferença no mundo. E chorou porque agora, ali, na calçada da floricultura, onde tudo havia começado, o mundo estava provando que ela estava errada. Dona Madalena chegou minutos depois. Takeshi havia mandado um carro buscá-la sem que Isadora soubesse. Quando a costureira desceu e viu a filha chorando, correu até ela com o desespero de toda mãe. Filha, o que aconteceu? Isadora não conseguiu falar. Apenas entregou o documento para a mãe. Dona Madalena leu uma vez. Leu de novo. Na terceira vez, as mãos dela tremiam tanto que o papel chacoalhava. Isso é verdade? Ela perguntou olhando para Takeshi. É. E tem mais uma coisa. Takeshi tirou do bolso um segundo envelope e entregou para Dona Madalena. Isso é para a senhora. Dona Madalena abriu e encontrou dentro um cartão simples com uma frase escrita à mão por Dona Hiroko. Para a mulher que criou a pessoa que salvou a minha vida. Com gratidão eterna. Junto do cartão, havia um documento de uma loja de equipamentos de costura. Uma máquina profissional novinha, já paga e pronta para ser entregue. Dona Madalena levou a mão à boca. As lágrimas vieram silenciosas, pesadas, carregadas de anos de sacrifício que finalmente estavam sendo vistos. Isadora abraçou a mãe e as duas ficaram ali, no meio da calçada, segurando uma a outra como sempre fizeram a vida inteira. Seu Geraldo, que assistia tudo da banca, tirou os óculos e enxugou os olhos com a manga da camisa. Eu disse, ele murmurou para Dona Cleusa, que chorava abertamente ao lado dele. Eu sempre disse que aquela menina tinha ouro no coração. Semanas depois, as obras do Centro Travessia começaram. Isadora acompanhava cada etapa com o caderno velho, onde havia desenhado seus planos anos antes. As páginas amareladas agora se transformavam em paredes reais, salas reais, um jardim real onde idosos poderiam conviver, conversar, tomar chá e nunca mais se sentir esquecidos. Dona Hiroko ia ao canteiro de obras toda semana.
apoiada no braço de Melissa, que havia se tornado não apenas nora, mas companheira e amiga. As duas desenvolveram uma relação que Takeshi observava com um misto de espanto e gratidão, sem acreditar que tanto tempo havia sido perdido por causa do medo que ele mesmo havia criado. Takeshi mudou, não da noite para o dia, porque mudanças de verdade não funcionam assim. Mas aos poucos, tijolo por tijolo, foi demolindo o muro que havia construído ao redor de si mesmo. Começou a jantar em casa com a mãe e com Melissa. Começou a atender o telefone sempre que Dona Hiroko ligava. Começou a visitar o bairro onde havia crescido, a caminhar pelas ruas que o pai percorria, a fazer as pazes com a memória de um homem que errou por amor e pagou caro demais por isso. Numa tarde de inauguração, com o sol entrando pelas janelas novas do Centro Travessia, Isadora estava na porta recebendo os primeiros visitantes. Dona Hiroko sentada na poltrona mais confortável da sala principal, rodeada por outros senhores e senhoras do bairro que finalmente tinham um lugar para ir. Dona Madalena, com as mãos recuperadas graças à nova máquina, havia costurado as cortinas de todas as janelas do centro, cada ponto feito com o mesmo cuidado que colocava em tudo na vida. Takeshi se aproximou de Isadora e ficou ao lado dela, olhando aquela cena em silêncio. Pessoas rindo, conversando, tomando café. Idosos que semanas antes viviam trancados em apartamentos solitários, agora tinham um lugar de pertencimento. Sabe o que eu penso quando olho para tudo isso? Takeshi disse. O quê? Que tudo começou porque você parou para ajudar uma senhora a atravessar a rua. Um gesto que durou menos de 2 minutos. E olha o que se tornou. Isadora sorriu. Não foi o gesto que mudou tudo, Takeshi. Foi a decisão de repetir ele no dia seguinte. E no outro, e no outro. Takeshi olhou para ela e, pela primeira vez, sorriu de verdade. Não o sorriso calculado do empresário. O sorriso do menino que Dona Hiroko descrevia. O menino que seguia a mãe para todo lado e acreditava que o mundo era bom. Minha mãe tinha razão sobre você, ele disse. Sobre o quê? Ela disse que você é a prova de que o que a gente planta sem saber é o que cresce mais bonito. Isadora olhou para Dona Hiroko através da janela. A senhora estava sorrindo, segurando a mão de outra idosa que havia chegado sozinha e tímida, exatamente como ela mesma havia estado meses antes na beira daquela faixa de pedestres. E naquela imagem, Isadora entendeu que o ciclo estava completo. Quem foi cuidada, agora cuidava. Quem foi resgatada, agora resgatava. Quem atravessou a rua com ajuda, agora estendia a mão para quem ainda estava parado na calçada com medo de dar o primeiro passo. Porque no fim, não são os impérios que mudam o mundo. Não são os contratos milionários, os escritórios no 22º andar, os nomes nos jornais de negócios. O que muda o mundo é alguém que para, que olha, que estende a mão e que volta no dia seguinte para fazer tudo de novo. Isadora parou e tudo mudou. Actualiza. Muévelo como esa cintura de Shakira. Actualiza, actualiza. ¿Qué es esto? Muévelo como... Plata. No seas así. Es que, ¿cómo más los voy a entretener si voy a estar aquí picando todo el rato? Tengo que hacer contenido de alguna forma, chicos. ¿Qué hay ahí? Un asqueroso bien empieza a hablar. Dile, la música está fuerte, no te puedo escuchar. Actualiza, actualiza. Dios mío, qué grandes las letras y la barra alimentaria. Chica, soy ciega, ¿ok? No puedo, si le bajo me incomoda un poco. Necesito tenerlo así. Aparte, yo estoy jugando en una tele. Pero bueno, ya lo paso. Chica, ¿esto quieres ver? No veo una polla. Mira, ni siquiera puedo ver
Ya, ahí yo creo que está. Lo voy a dejar ahí. Prohibido el viewer's cleaning. Necesito una canción más cantable. Esta canción no me motiva. No me motiva estar cantando. Basta, ¿no? God damn. Modelame así, no. Pose, pose, pose. ¿Qué es esto? Modelo así, no. Pose, pose, pose. Sync. ¿Y yo para qué quiero sync? Bueno, para algo lo querré. Pose, pose, pose. Sí, nomás. Pose, pose, pose. Es que esta no me la sé. Tienen un montón de mods. ¿Qué es esto? Perma. Chiquillos, podemos tener un... No. Vamos a hacer... Vamos a tener una cafetería para que sea la tapadera de que tenemos una fábrica ilegal de dinosaurios, ¿ok? Au. Pose. Ah, la tontera, me interesa. Ya. Pose. Lavado de dinero, claro. Mushroom people, letting you run away. Can't believe you. Let your mother pray. Up, para, pam, pa, pam. Sí, ustedes tienen que ser conscientes que yo en algún momento voy a tener que rolear. ¿Ok? Así que ustedes quiero que se preparen mentalmente para eso. Fuerte. Pero bueno, parte del oficio. Mushroom people sitting ya wanna stay. Can't believe you. Let your mother pray. Sugar. What is right in my pocket? Yeah, right in my pocket. Oh, baby. She's old. Quiero saber qué es eso como de 4 ojos. The kombucha mushroom people letting you wanna stay. Can't believe you. Let your mother. Chica, devuélvemelo. Ay, sí. Oye, mi cosa. Te voy a dejar la barraca, ¿ah? I'm feeling better. What do I feel? What do I say? Sí, a ti te hablo. Se me acabó. Me quedé sin antorchas. In the end that goes away. In the end that goes away. What do I feel? What do I say? In the end that goes away. In the end that goes away. In the end that goes away.
Entienda la cosa, güey. ¿Qué cojones es eso? Yo ahora solo vengo por hierro. Baby, no money. Baby, no money. No me sé esta canción del bebé no money. No sé si pura canción del bebé no money. Mi canción. Mi canción. Oye, tú no vas a venir a decirme qué poner y qué no poner en mi música, ¿ok? La 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 la. Ya, pero ¿para qué decirlo aquí en el stream? I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Quiero ser tu bebé. I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Ricky cucu caca. Ricky cucu caca. Es la mejor canción que vas a escuchar en tu vida. Eso es. Ricky cucu caca. Oh. Eje. Tú juras que yo no conozco. Yo vivo del Minecraft, cabrón. Uy, me va a matar. Uy, me va a matar. Uy, me va a matar. ¡Ah! ¡Ah! Se puede craftear, no se puede craftear. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Es que yo lo voy a matar. Espérate. No, 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 no. Si ese cabrón no me la va a ganar. No me la va a ganar. ¿Cómo es posible? Si es solo un cofre. Lo peor es que yo lo vi. Ah, yo sabía que era fake. A ver. Vamos a... Ricky cucu caca. Caca. Más encima no traje el barco. No me importa.